Pova, coisa linda é servir esse Deus Todo-Poderoso que nos dá força e vigor, nos levanta todos os dias, prontos para lutar, ou prontas, né? Guerreiras do Senhor, guerreiros do Senhor, levanta a tua mão e dá glória. O Deus poderoso, Ele está contigo, Ele não te deixa perder. Quero louvar a Deus por tua vida, você ouvinte querido que está aí do outro lado, já aguardando uma palavra, uma promessa de Deus para cumprir em sua vida, uma resposta de Deus. O Senhor vai falar contigo. Todos os dias nós estamos aqui, eu e o Joe, falando do Senhor, e esse sim, que é digno de louvor, de aplauso, de admiração, toda honra, todo louvor, tudo é para Ele nós estamos, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Nós estamos aqui por causa dEle. Quero louvar a Deus por sua vida, querido ouvinte, quero orar por você, eu posso? Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, de poder falar de Ti, Senhor, somente do Teu nome poderoso que abre portas, que liga, Senhor, nos liga a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, Pai amado, por nos receber como filhos amados. Pai, eu te apresento essa pessoa que está com problema, de repente, Senhor, nessa crise no Brasil. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu é Deus de resposta, providência, e vai dar vitória a esse povo em nome de Jesus. Você pode dizer amém, gente? Isso mesmo. Ainda que você não esteja vendo nada, isso é fé, viu? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você não precisa ver, você precisa crer, porque Ele tem poder para mudar a montanha de lugar. Imagine para resolver esse probleminha teu. Vou falar probleminha porque para Ele nada é impossível, nada é grande demais. Ele está no controle de tudo e Ele te chama para uma intimidade. Você precisa falar com Ele, se aproximar dEle. Você vai conhecê-lo na intimidade, vai saber como Ele é lindo, maravilhoso. Eu amo esse Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade e louvar a Deus por você que já tem compartilhado o nosso canal no YouTube, falado para o povo. Muito obrigado, tá bom, querido? Muito obrigado, querida, que tem anunciado, compartilhado no seu Face, no WhatsApp, o nosso programa, e continua compartilhando, levando essa palavra através da nossa voz. Nós estamos, e eu quero que você nos ajude, tá? Canal no YouTube, Missionária Deise França, programa Despertar, e nós estamos levando essa palavra preciosa de salvação, restauração de vidas, famílias, e Deus vai trabalhar. Creia, tem solução para o teu filho, tem solução para a tua filha, tem solução para o teu marido, para a tua mulher, para o teu casamento, tem solução, tem saída, e o Senhor vai te mostrar a saída. Amém, querido? Nós vamos ouvir um louvor que está prontinho aqui, engatilhado, lindo louvor, Samuel Mariano cantando, falando sobre intimidade com Deus. Vamos lá. Em um capítulo só, uma da ovelha que se perdeu porque estava fora de casa, a outra do filho que se perdeu depois que saiu de casa, e a outra da dracma que se perdeu dentro de casa. É com esses três tipos de pessoas que Deus quer falar neste momento. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim.
Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo de verdade. Gente, que linda essa canção, não é verdade? Oh, gente, o Senhor Jesus convidando. Eu quero ser seu amigo de verdade. Quero andar contigo, falar contigo. Quero que você me ouça. Quero que você entenda quando eu falo. Gente, preste atenção. Quando você entende a voz de Deus, tudo fica mais fácil. Eu vou explicar isso a você, tá? Nós vamos continuar falando de Daniel, mas eu quero antes explicar isso a você. Que quando você tem um pai, que você tem um diálogo, uma família, que há diálogo, todos se entendem, as coisas ficam mais fáceis. Porque um ajuda o outro, não é assim? Quando você tem um pai compreensivo, que olha, quando você vê, vou dar um exemplo, né? Às vezes você vê um atleta, por exemplo, vencedor, aí ele agradece lá no microfone, na TV, ele fala, quando ele fala assim com todo orgulho, eu quero agradecer ao meu pai que esteve do meu lado, a minha família que esteve do meu lado. Se eles não acreditassem em mim, eu não estaria aqui. E é isso, esse nível de intimidade que Deus quer com você. Você é o atleta de Cristo, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você precisa acreditar que Deus tem projeto para você, tem sonhos maravilhosos. Deus vai fazer acontecer milagres. Esquece o sofrimento, esqueça quando alguém disse para você, se alguém disse a você que você não ia conseguir, que você não ia vencer. É mentira do diabo. O Senhor me manda aqui todos os dias, o Joe, para falar para você, você pode vencer.
Jesus venceu, eu estou vencendo com ele, você também pode vencer com ele. E repito sempre, não importa o seu credo religioso, não importa, você precisa só acreditar que ele muda história, que ele quer sim te amar, ou melhor, não só te amar, porque ele já te ama, ele quer demonstrar esse amor, e para demonstrar, ele precisa que você se aproxime dele. E quantos que eu conheço, hoje eu estava conversando, aliás já tem meses, eu conversei com uma pessoa e ela não frequenta nenhuma igreja assim evangélica, e nenhuma igreja, nenhuma religião, e ela falou para mim: Deise, pastora Deise, eu quero falar uma coisa para a senhora. Eu falo com Deus e ele me responde. Eu ouço a voz de Deus. Eu tenho uma intimidade com Deus. Eu sei quando as coisas, por exemplo, ela falando, por exemplo, quando eu não tenho que sair de casa e eu sinto a voz de Deus falando no meu coração. Eu já passei por riscos de acidentes graves e ouvi a voz de Deus dizendo: você não vai sair agora, porque senão você vai sofrer acidente com o seu carro. E ela não saiu, e ela falou que e depois Deus mostrou para ela, provou que era um livramento. Quando ela passou pelo local que ela costumava passar todos os dias, naquele horário, havia um grave acidente envolvendo vários carros. Então ela falou: Deise, pastora, eu tenho certeza que foi a voz de Deus que falou comigo, porque me deu livramento. Então eu quero falar para você, o que importa é que você ouça a voz dele, ele vai te orientar, o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus me fala aqui sobre um homem que ele falava com Deus todos os dias. Você ouviu bem a canção? O Senhor falando: estou com saudade de conversar com você. De repente, eu vou terminar o testemunho dessa moça. E ela falou para mim: mas já tem um tempo que eu não converso com ele. Eu estou com saudade. E eu mandei essa canção para ela. Falei até para ela: ouça essa canção, porque Deus vai falar o teu coração. E ela chorou quando ouviu, entendeu que era com ela também essa canção. Porque Deus falando assim: eu quero ouvir você de novo, eu quero ter essa intimidade. Porque ela falou: eu sentava e conversava com Deus e Deus comigo. Estão ouvindo? Deus tem um propósito na tua vida e tem vitória para você. Não importa se você frequenta a igreja todos os dias, 2 vezes na semana, uma vez na semana, uma vez no mês, não importa, mas Deus está falando com você. E aqui no capítulo 10, diz o Senhor, capítulo 10 do livro de Daniel, no versículo 10, diz assim: em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Aleluia. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta às tuas palavras. Eu já contei em alguns programas, ou em algum programa aí para trás, não me lembro qual, nem sei se foi no canal no YouTube, mas como eu faço rádio há muitos anos, eu sei que um dia eu contei que eu já tive várias visitas de anjos e eles conversam comigo, né, como um ser humano, como duas pessoas normais, vamos colocar assim, né, mas de carne e osso só eu mesma naquele momento. Mas eu tive uma das visitas que eu tive em minha casa há muitos anos atrás, de um anjo, e ele usou essas palavras. Ele falou: eu vim por causa da tua oração, Deise, porque tu é vaso escolhido. Ai, gente, eu não consigo deter as lágrimas. E eu louvo a Deus porque é tão lindo. Eu estava conversando com um pastor Jailton. Eu falei: pastor, eu me sinto amada. Ele falou: você é amada de Deus. Eu falei: eu me sinto. Eu sei que eu sou. Aleluia. Eu sei que eu sou amada. Tem até um louvor antigo que diz: sei que sou amada por amor, com amor profundo, com amor infindo, por alguém tão lindo que transmite tanta paz, seu meigo olhar de luz. E eu vou dizer seu nome é Jesus. Aleluia. E ele te ama, querida. Ele amava Daniel. E ele precisava de Daniel. Ele confiou a Daniel uma função. A primeira coisa que eu falei no programa de ontem foi que Daniel passou 21 dias jejuando e orando por resposta para o seu povo. Ele queria vitória para sua família, para o seu povo. E talvez você esteja orando não só 21 dias, mas alguns anos. E está querendo desanimar. Mas Deus está falando: não temas, homem ou mulher muito amada. Eu tenho vitória para você, não tenha medo. Eu vou mudar essa história, eu vou mudar esse quadro da tua vida, eu vou trazer para você a resposta. O Senhor fala para Daniel: desde o começo eu estava ouvindo
Só que havia uma batalha no reino espiritual que você não enxergou, Daniel. Mas eu estava batalhando. O anjo Miguel, aleluia, enviado por Deus, o anjo de batalha, de guerra, do exército do Senhor, ele foi enviado porque era um demônio muito grande, muito poderoso, nas regiões celestiais, era do lado ruim, eu vou dizer assim para você que não conhece, né, não tem intimidade com a Bíblia, eu vou dizer assim, sabe, aquele espírito mau. Essa semana tem me procurado uma pessoa que falou assim: pastora, eu sei que tem alguma coisa ruim que me segue. A moça me procurou, ela falou: eu preciso de ajuda, porque eu sei que tem uma coisa ruim que me segue, que me persegue. Alguém falou que é um espírito da morte. E eu sinto. Aí ela falou, eu coloquei, mandei ela ouvir o programa de rádio. Olha, Joe, ela manifestou, quando ela começou a ouvir o programa, o demônio manifestou. Ela falou que ela manifestou e ela apagou. Quando ela voltou, o programa estava terminando. Ela falou: vou ouvir de novo. É assim. Você tem que guerrear, você tem que batalhar, você tem que acreditar. Sabe, demônio muitas vezes manifesta para a pessoa não ouvir a palavra, para impedir a pessoa de não ouvir a palavra. Mas o Senhor há poder no sangue de Jesus. E eu quero ministrar sobre a tua vida, que me ouve agora, eu não vou dizer o nome dela, ela é aqui de Pindamonhangaba, São Paulo, não vou falar o nome para não deixá-la constrangida, mas eu quero dizer para você e para qualquer um que tem lutado, que de repente você vê vultos na sua casa, você, sabe, é ameaçado por demônios, há poder no sangue de Jesus, o Senhor te dá força, poder, graça, de buscar no Senhor, de falar com Deus e aprender de Deus. Com essa intimidade que Daniel buscava, você também pode ter intimidade com Deus. E como disse o Joe aqui, abrir seus ouvidos e ouvir as instruções de Deus para você vencer. Você vai vencer. Tem vitória para você. Eu estava no gabinete do prefeito, eu estou gravando o programa agora, mas acabei de vir no gabinete do prefeito gravando um programa que vai no ar para comemorar o Dia das Mulheres, né? O Dia da Mulher, melhor dizendo, dia 8 de março. E aqui na cidade de São Paulo, Pindamonhangaba, como já disse, e nós estávamos ali, quantas mulheres importantes que Deus levantou, capacitou. E eu, quando tive minha oportunidade de falar aquele microfone, eu falei: mulheres, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, mas Deus me chamou, me capacitou, me deu coragem e eu venci, eu estou vencendo, você pode vencer. Eu falei: quem quer vencer, vem comigo. Então, servo de Deus, servo do Altíssimo, você que nem conhece Deus ainda na intimidade, procure conhecê-lo. Ele vai te livrar, ele vai te libertar, ele vai te tirar dessa aflição que você sente, dessa angústia que você sente. Daniel precisava de vitória para a família dele, ele precisava de vitória para o povo dele, e ele foi atrás. E Deus fala para ele: meu filho, muito amado, eu não me esqueço quando aquele anjo se apresentou para mim e falou: você é amada do Senhor, escolhida desde o ventre da tua mãe, e eu vim por causa da tua oração. E naquela noite eu tinha orado, dito para Deus: eu não aguento mais. Eu estava grávida, comendo macarrão cozido na água e sal por dias, e muitas das vezes na madrugada dava fome. Eu comia gelo de congelador para matar a minha fome, para saciar a minha fome. Grávida de 8 meses da minha filha Priscila, que hoje tem 32 anos incompletos. E eu me lembro bem que Deus me fez uma promessa. Ele falou: Deise, eu vou mudar a tua história dos teus filhos. Aleluia. Olha, essa criança que você está aí grávida, o Senhor dizia da Priscila, que hoje é uma grande guerreira, líder em tudo que ela coloca as mãos. Graças a Deus o Senhor tem abençoado a minha filha. Tenho um grande orgulho de tê-la como filha, ter gerado, aleluia, ela. E o Senhor falou: essa criança que você está aí, eu chamei com liderança, já com espírito de liderança, e vou usá-la ainda criança. E eu não me esqueço como Deus, ele é tremendo, que a Priscila Petititica já regia grupo, 6 anos, 5 anos já era regente de grupo de crianças, de adolescentes nas nossas igrejas, né? Quando nós, como missionários no campo, porque eu sou missionária desde 1991, e aí eu louvo a Deus que tudo que Deus fala, ele cumpre. Preste atenção. De repente você está demorando, não vai cumprir. Deus não tem nada comigo. Deus tem. Alguém falou assim também, me pedindo oração: eu sou miserável, eu sou infeliz, eu não tive a oportunidade certamente de dar uma resposta para essa mulher ainda, porque é muita gente que me procura, mas eu vou falar para ela o que eu vou dizer agora, e se ela estiver me ouvindo, ouça bem. Ela falou: eu não consigo ter um relacionamento, eu queria um esposo, mas eu sou tão inútil, eu sou tão isso. E na mesma hora eu li, mas eu estava tão ocupada, não pude respondê-la. Eu falei: Senhor, como ela se sente tão ruim? Se ela arrumar alguém, ela vai botar alguém para baixo também.
Em outras palavras, você precisa se amar, você precisa entender os planos de Deus na tua vida, você precisa entender o que Deus tem para você passar essa segurança para quem está do teu lado. Porque senão, mesmo que a pessoa tenha segurança, você vai falar, não, mas então que Deus possa trazer uma pessoa assim para mim, segura, para me ajudar. Não, você vai afundar, porque ficar do lado do derrotado, você se torna derrotado também. Pelo contrário, a pessoa, quando ela é vencedora, é líder, ele não quer andar do lado de alguém que puxa ele para baixo. Né? Ele quer que puxa para cima. Ele quer falar, não, eu fui casada com um presidiário, mas quando eu ia para visita com ele, muitas das vezes tinha um espelhinho pequenininho. Dia de visita ele mandava assim, olha aqui no espelho. Eu olhava e ele dizia assim... Ele dizia, veja como você é guerreira, veja como você é bonita. Para quem não conhece a minha história, eu fui casada com o ex-cabo Bruno, né, que foi morto em 2012, aqui em Pindamonhangaba, São Paulo, e um homem de Deus, um pastor, eu o conheci, já tinha 15 anos servindo o Senhor, pastor, dentro do presídio. Deus falou para que eu casasse com ele, e fui muito feliz, porque era um homem que se preocupava. Você entende quando você está do lado de uma pessoa que te eleva? Ele, como eu já disse, ele me colocava diante do espelho, falava assim, olha como você é bonita. E eu não acreditava, porque eu tinha vindo de um relacionamento que me destruía. E ele falava, não, quem disse que você é feia? Você é bonita, olha aqui. E eu comecei a acreditar, porque ele me elevava. Ele dizia, olha como você é guerreira, você vai vencer. Às vezes era dia de culto, eu tinha que pregar em algum lugar, dar uma palestra, e eu dizia, hoje eu não estou bem. Ele falava, você está bem sim, você vai falar, você vai vencer. Hoje você vai falar, o melhor dia para você falar é hoje, porque você está sentindo a dor das mulheres para com quem você vai falar. E tal, e eu saía dali, daquele presídio, pasmem vocês, dia de visita, sabe, com a minha moral lá em cima. Às vezes estava tudo em volta, caindo aos pedaços, mas eu estava bem, porque aquele homem me levantava. E este homem que quer te levantar agora, esse relacionamento que eu estou falando para você, é de Jesus. Jesus, ele quer mudar a tua história. Ele manda te dizer, você que é servo do Deus Altíssimo, escuta a voz do Senhor. O Deus de Daniel é o teu Deus, e ele diz para você, por que você está apavorado desse jeito? Por que você está desse jeito? Quanto tempo tem, como diz o louvor, que você não fala comigo, não me busca na intimidade como antes? Você se afastou de mim por quê? Eu errei contigo? Pergunta o Senhor. O Senhor está falando para você, eu tenho vitória para você, mas quando está perto da vitória, tem gente que volta atrás. E Daniel 21 dias orou, e jejuou, pagou preço. 21 dias, no 21º teve resultado? Não. Ele murmurou? Também não. Ele desistiu? Também não. E a palavra de Deus diz que a resposta dele, um sinal de Deus, na verdade nem foi a resposta, o sinal de Deus para Daniel foi no 24º dia. A palavra diz, você pode ler aí, em capítulo 9 de Daniel, do livro de Daniel. No 21º, ele terminou o jejum, o sacrifício dele. Aí passou 22, 23, aí vai colocando aí, representando anos. 1, 2, 3 anos, 10 anos, 30 anos, 20 anos, 30. E de repente você está falando, mas Senhor, mas Deus está te dando sinais. Aí Deus deu sinal, e é tremendo que Deus deu sinal só para Daniel. Porque o negócio de Deus é contigo, Ramanassóbia. Você fala, Senhor, ninguém entende. Eu estou falando que eu vou ter vitória, ninguém acredita, porque Deus está mandando dizer, porque o negócio é contigo. Daniel, ele chega na beira do rio, aleluia, e ele vê aquele ser gigantesco. Se apresenta para Daniel e ele diz, ninguém viu essa visão, só eu vi. Aleluia. E a coisa foi tão tremenda que Daniel ficou enfraquecido, porque a glória de Deus manifestada, aquele anjo, quando se apresenta para Daniel, aquele homem gigantesco, aquele ser gigantesco, se apresenta para Daniel, Daniel fica fraco, as pernas, a Bíblia diz que o joelho, tem algumas tem interpretações da Bíblia que diz que os joelhos de Daniel batiam um no outro, ele tremia, a glória de Deus manifesta ali, Daniel, então, ele tremia, e ele não conseguiu ficar de pé, ele falou que caiu, caiu no chão. E quem estava junto com ele saiu correndo, se apavorou e fugiu. Aleluia. Mas o Senhor está falando, não foge do que é teu, fica firme, ainda que você já esteja, com o rosto no pó, chorando. Mas a Bíblia diz, aleluia, que olha, põe a tua boca no pó, que talvez assim ainda haja esperança. Essa madrugada, essa semana, eu coloquei minha boca no pó por tua vida. Pela vida de pessoas que eu nem conheço, pela minha família também, logicamente, por minha vida também, aleluia, pelas minhas ovelhas também, mas por muitos que eu nem conheço, que escreveram o nome lá no Face, colocaram pedido de oração.
E aconteceu uma coisa, Joe, interessante e triste, por que não dizer assim? Alguém colocou assim, é muito fácil, né? Escrever amém, só amém, mas a Bíblia manda entrar no teu quarto, que Deus te ouve em secreto e busca em secreto. Eu falei, o que esse indivíduo está falando? Ele não sabe de nada, porque ele não sabe que eu estava de madrugada dentro do meu quarto, em secreto, orando e chorando por vidas que não têm forças. A pessoa acha assim, não, vai falar só amém, a pessoa vai concordar e vai receber a vitória. Exatamente, porque eu estou pagando preço para que essa pessoa receba a vitória, porque muitos não têm forças, não é verdade, Joe? Aleluia. Eu queria que ele chegasse para Jesus e falasse assim, é muito fácil Jesus chegar para alguém e falar, amém, você crê? A pessoa fala, eu creio, então tua filha tá de volta. Não é verdade, muito fácil. A pessoa não resolveu, quem resolveu foi... É muito fácil quem? Jesus falar amém, a pessoa fala amém, amém. Ué, você crê? Discute com Jesus, você crê? então. Aleluia. Eu só falo, gente, escreve amém, porque eu estou levando a pessoa a exercitar a fé dela. Aí quando a pessoa escreve amém, ela está dizendo assim seja. Eu acho que ele não sabe o significado, Joe, do que quer dizer amém. É fácil dizer amém em um dos comentários lá. Enfim, eu até paguei, porque nem vale a pena para as pessoas, né? A Bíblia se coloca... enfraquecer os que têm fé. A Bíblia se coloca de uma forma bem clara. Jesus só precisa que você diga, eu creio. Amém. Faça a sua vontade. E aí ele vai entrar na sua casa e vai fazer o que precisa ser feito. Porque o preço maior, quem tem que pagar não é você, não sou eu. Quem vai pagar é Jesus, já foi pago. Então Aleluia. Ele só precisava que alguém dissesse, amém, eu creio. Ele falou, por causa da sua fé, assim será. E pronto, acabou. É fácil e simples assim. Se ele quiser fazer e você acreditar, tá feito. E tá feito, gente. Eu pago o preço mesmo pela vida de vocês, que eu nem conheço. Uma vez subi no monte, o demônio se apresentou e falou que você tá orando aqui por povo que você nem conhece. Eu falei, tô mesmo, pagando preço, porque Deus me chamou pra isso. Pra isso eu sou missionária, pastora. Muitas pessoas falam, muito obrigado por estar a dar atenção. Eu falo, é meu prazer, porque é mesmo. Gente, se eu fui chamado pra isso. Tem um louvor que eu sempre uso como símbolo do meu ministério, dizendo que, da Bruna Carla, que diz, eu preciso alimentar alguém. Eu sou do reino ou não sou ninguém? Eu não trabalho só para ganhar dinheiro, eu não trabalho só para comer das gorduras das ovelhas. Muitas nem me conhecem, estão sendo alimentadas e Deus me usa assim. Amém, queridos? E por causa dessa fé, dessa coragem, dessa ousadia e da fé de levar você a crer e receber a sua vitória, eu tô te chamando. Levanta a tua mão que eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Para entrar na campanha lá, colocar o nome na campanha. Isso, querido, lá no Facebook. Você que não consegue, porque meus faces, os dois estão lotados, clica lá em seguir, me segue, tá bom? Entra também no programa no canal no YouTube, programa Despertar Missionária Deise França, meu nome escreve D-A-Y-S-E, como eu sempre explico. Vai lá no Face, pode colocar, você não precisa ser meu amigo, tá? Porque a pessoa que comentou também não é meu amigo. Enfim, você vai lá, coloca no comentário amém, eu preciso de oração. Olha, nós tivemos, rapidinho eu vou contar aqui testemunhos de pessoas de portas abertas de emprego, pessoas assim, de causas impossíveis, resultado que não dá pra falar aqui, porque é particular. Teve uma criança desaparecida, queridos, olha que coisa linda. O nome dessa criança é Guilherme. A vizinha, no desespero, com a mãe, me chamou, falou, desapareceu não sei quantos dias, e eu creio no poder da oração. Ela botou lá no comentário, a criança apareceu ilesa, sem nada, sabe, sem ser tocada, para a glória do nome do Senhor. Quem levou não fez mal nenhum, e eu creio nesse Deus. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, e eu ordeno sobre a vida dela a vitória, porque ela crê. E como Daniel creu, Senhor, ainda que demore alguns dias, eu não sei o tempo seu, Senhor, mas no teu tempo eu sei que a vitória vai chegar. Eu ordeno a bênção em nome de Jesus. Amém, gente? Então indo embora, eu amo vocês demais. Tchau. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade.